Boa noite, Sr. Presidente e demais membros da mesa, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, Srs. membros do Conselho da Auditoria Financeira, Srs. membros da direção do Grupo Parlamentar, Senhoras e Senhores Conselheiros, demais companheiras e companheiros aqui presentes, ou porque aqui estão como convidados ou como membros dos restantes órgãos nacionais, a todos muito boa noite. E como dizia o nosso Presidente, de facto é um sinal de motivação, um sinal de alento, todas as mobilizações que felizmente se têm revelado em todo o país, por todos os locais por onde temos passado, e são efetivamente muitos. E hoje este Conselho Nacional é também um desses exemplos. Eu queria partilhar convosco algumas reflexões sobre a situação política e, naturalmente, depois podermos prosseguir o nosso debate, trocando impressões sobre a mesma e sobre alguns dos trabalhos que temos pela frente, também na componente interna. A esse propósito, eu deixarei ao Sr. Secretário-Geral a apresentação de várias iniciativas, vários eventos que nós vamos promover nos próximos tempos, entre os quais já publicitámos, ele depois dará nota disso, com mais detalhe, a realização de um Congresso Nacional, com vista à revisão dos estatutos, à discussão das propostas de revisão dos estatutos, no próximo dia 25 de novembro, e que não só tem esse simbolismo de ser uma data importante para a assunção da liberdade plena do país e para travar ímpetos extremistas que hoje tanto estão em voga. Já na altura Portugal tinha esse desafio e muitos, como o PPD, estiveram do lado da liberdade, do lado daqueles que afirmaram a segurança de termos um regime político sem esse pendor extremista. Contra os comunistas, diz bem, mas contra os extremismos, porque os extremismos são tão nocivos, quer os da esquerda, quer os da direita. Ou, se quiserem, quer os da direita, quer os da esquerda. E queria também dizer-vos que vamos homenagear, pela primeira vez desde o 25 de Abril, e naturalmente desde o 25 de Novembro, um distrito que nunca recebeu um Congresso Nacional do PSD, o distrito de Setúbal. É a primeira vez que vai lá ser realizado um Congresso. Nós estamos motivados para ir a todo lado, mesmo aos sítios mais difíceis, para passarmos a nossa mensagem e procurarmos o apoio dos portugueses. Teremos depois outras efemérides, naturalmente a evocação do nosso 49º aniversário, no próximo dia 6 de maio, uma convenção autárquica no próximo dia 20 de maio, alterações regulamentares, nomeadamente ao nível do regulamento de cotizações, e também a projeção daquilo que serão algumas transformações do ponto de vista até físico na nossa sede nacional, do ponto de vista da nossa organização, que vão coincidir com o ano em que também iremos prefazer 50 anos de existência, no fundo, seguindo uma lógica que é preparar o PSD para mais 50 anos, ainda melhores do que aqueles que nós vivemos até agora. Relativamente ao país, caras e caros conselheiros, eu acho que há duas palavras que resumem aquilo que é hoje Portugal: empobrecimento e apodrecimento. Empobrecimento do país, apodrecimento do governo. O empobrecimento do país é expresso em muitas dimensões. Na dimensão económica, basta ver a performance da nossa economia quando comparada com aqueles países que se confrontam com desafios parecidos, similares ao nosso. Estamos a perder e a caminhar paulatina, mas consistentemente pela mão dos socialistas para a cauda da Europa. Na perda de poder de compra, somos um país cada vez mais pontuado por baixos salários,
por uma franja muito grande da população a oferir o salário mínimo nacional ou pouco mais do que isso, por uma proximidade enorme entre o salário mínimo e o salário médio, e até por uma realidade, que é uma realidade que diz tudo do estado de evolução da nossa sociedade, que é ver gente que trabalha, que ofere menos rendimento do que gente que não trabalha. E eu não estou aqui a referir-me às pessoas que legitimamente recebem subsídio de desemprego, porque estiveram ou estão circunstancialmente sem emprego, mas tiveram as suas contribuições. Estou a dizer pessoas que não saem da situação cíclica de incapacidade de poder colocar a sua força do trabalho ao serviço de uma tarefa. E fazem-no muitas vezes porque o Estado, erradamente, este Estado socialista, alimenta essas franjas da população com subsídios que vão eternizá-las nessa condição em vez de as fazerem evoluir para uma condição mais favorável. Nós somos um país mais pobre porque temos uma saúde pública, um Serviço Nacional de Saúde enfraquecido, que tem menos capacidade de resposta hoje, quando gasta, grosso modo, quase o dobro daquilo que gastávamos em 2014 e 2015, e temos resultados de oferta de serviço e de qualidade bem inferiores. Temos cada vez mais portugueses sem médico de família. Temos cada vez mais portugueses que, quando precisam de uma resposta rápida, urgente, ficam à porta da urgência, quando, muitas vezes à espera uma data de horas, quando não, pela urgência estar mesmo encerrada. Temos alunos que ainda não recuperaram as aprendizagens do Covid, que, entretanto, estão a acumular mais déficit de aprendizagem por via de toda a conflitualidade que existe nas escolas. Professores desmotivados, sem resposta para as suas reivindicações, e alunos sem professores a várias disciplinas. Temos dificuldades acrescidas na habitação. Não há oferta de habitação, nem no setor público, nem no setor privado. E o Governo encetou uma manobra de propaganda política que, basicamente, saiu toda ao lado daquilo que eram as necessidades e a capacidade de execução do próprio plano. Temos hoje até alguns setores menos falados, como a cultura e o desporto, que são importantes para a saúde física, mental, para o crescimento formativo dos nossos cidadãos que estão votados ao abandono. Temos fenómenos de insegurança a crescer, nomeadamente insegurança violenta, criminalidade violenta e grave, nomeadamente nos grandes centros e aglomerados urbanos. Temos uma classe média asfixiada em impostos. Pessoas que têm muita dificuldade em poder pagar as suas contas, apesar de terem um trabalho, de terem até um rendimento aparentemente médio, mas que não dá para pagar as contas no supermercado, não dá para pagar a conta da energia e não dá para pagar a conta da habitação, seja ela por via do arrendamento, seja ela por via da prestação na aquisição. Pessoas que pagam impostos máximos e que recebem do Estado serviços mínimos, como, aliás, todos os demais. E temos uma franja que tem sido maltratada, utilizada e instrumentalizada pelo Governo, que são os pensionistas e os reformados, que, num primeiro momento, sofreram um corte de 1.000 milhões de euros, que era voluntário, era intencional, era imperioso. A ministra que tutela esta área, há 4, 5 meses atrás, dizia que esses 1.000 milhões, se fossem injetados no sistema, significavam menos 13 anos de sustentabilidade na segurança social. 3 ou 4 meses depois de rejeitarem a nossa proposta para atualizar as pensões de acordo com a lei, que é aquilo que agora se propõem fazer, 3 ou 4 meses depois, inverteram a decisão como se nada se passasse. Está tudo bem, quiseram cortar, assumiram que quiseram cortar e agora tentam dar um passo em frente. É este país mais pobre que prejudica a vida das pessoas em cada dia, em cada semana, em cada mês, que é o resultado de quase 8 anos de governação do Partido Socialista e do Dr. António Costa. Mas o Governo também apodreceu. O país empobreceu e o Governo está a apodrecer.
Foram todos os casos e casinhos e casões que nós todos conhecemos, não vou estar aqui a enunciá-los outra vez. É a falência de alguns serviços públicos essenciais, como o Serviço de Justiça, que, a julgar pelas últimas notícias, não vai ser capaz de julgar. Eu não estou a dizer condenar ou absolver. Julgar. Dar um julgamento que seja justo a quem causou tanto clamor social e público pela eventual prática de crimes graves no exercício das mais altas funções do Estado, à frente do Governo ou da sociedade, à frente de grandes instituições financeiras, nas quais as pessoas e as empresas confiavam os seus rendimentos. Se esses casos tiverem a prescrição de alguns crimes pelos quais estas pessoas são acusadas, isso será mais um sinal da incapacidade do Estado cumprir as suas tarefas mais elementares. E isto revela o apodrecimento da governação socialista, que não muda nada, não consegue responder àquilo que é mais importante. Como vos disse há pouco, um governo que atingiu, aliás, é um recorde que se tem esforçado e chapou, temos que lhes dar os parabéns, eles todos os anos conseguem bater esse recorde, de cobrar o máximo de impostos de sempre. Ano após ano eles batem esse recorde. Eles são, de facto, nesse aspecto, muito consistentes. Temos que lhes tirar o chapéu. O Dr. António Costa, a cobrar impostos, é, de facto, muito eficiente e todos os anos ele consegue cobrar mais impostos do que aqueles muitos que já cobrou no ano anterior. E é um primeiro-ministro que, enfim, tem algumas particularidades. Agora ficámos a saber que ele até preferia falar com sotaque brasileiro do que com sotaque português de Portugal. É um primeiro-ministro ausente na resposta do governo, cujo primeiro responsável é ele, sobre aquilo que se passou e está a passar na TAP, e que todos os dias nós temos novidades. O primeiro-ministro não diz nada. Está candidamente à espera do fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, como se já não houvesse grandes responsabilidades que ele próprio tem de comentar, tem de responder. Quando membros do governo dizem uma coisa e o seu contrário num espaço de horas, isso é um problema que não tem nada a ver com a Comissão de Inquérito. É um problema da credibilidade, da autoridade do governo, cujo primeiro responsável é o primeiro-ministro. Escreve-se um comunicado a dizer: nós não damos este parecer porque temos de proteger o interesse público. Há aqui informação que não pode ser tornada pública. E no dia seguinte vem o ministro dizer, primeiro, que não há parecer, e segundo, que a informação é aquela que já consta de um relatório que é público há 1 mês e meio. E o primeiro-ministro faz isto com naturalidade, encara isto com naturalidade e até acha que não tem nada a dizer ao país. Isto é o apodrecimento da função governativa, da sua autoridade e daquilo que são as preocupações reais que o Dr. António Costa e o Partido Socialista têm. Eles estão, mais uma vez, como é público e notório, nas mãos da publicidade política. Não é bem da propaganda, é mais do que isso, é da publicidade política. Estão a ser teleguiados, comandados. O Dr. António Costa é hoje um fantoche, e o Governo, daquilo que os assessores de comunicação dizem para fazer. Agora faça aqui isto. Agora apresenta um plano de habitação e é da manhã para a tarde. Agora, aquilo que disse há 3 meses sobre as pensões, diga ao contrário. Dê outra vez os 1.000 milhões, que afinal já há dinheiro para tudo. Foram 3 meses magníficos, o país mudou, cresceu 10 vezes mais, portanto já podemos pagar. Aquela coisa que a ministra disse, faça de conta que ela não disse nada. Vamos dar aquilo que não podemos, ou que pelo menos dizíamos que não podíamos. É isto que os publicitários dizem. Agora, dizem mais, vamos ver se reeditamos aquela velha questão que atrapalha tanto o PSD, que é a possível estratégia de apoios políticos de um futuro governo, de futuras coligações. Não é mau. Os conselheiros do Dr. António Costa estão bem informados. Eles já sabem que o PSD está à frente. Portanto, já tratam o PSD com esta dinâmica.
Podiam-lhe dizer ao Dr. António Costa, diga lá, porque é que há tanta ligeireza no Governo? Porque é que o Governo se intrometeu tanto na gestão da TAP? Porque é que há tanto amiguismo, tanta cobertura dos amigos e das amigas que entram e saem nas companhias públicas, que só são públicas porque o Governo quis que fossem, porque elas estavam num caminho de privatização, já tinham a maioria do capital privado. Podiam-lhe dizer isto, mas não vá por aí, Dr. António Costa, não fale disso, porque isso é a expressão máxima do seu falhanço. Você nacionalizou quando era para privatizar. Você injetou capital dos contribuintes quando era para a companhia privada assumir o risco da operação que ela própria tinha assumido quando comprou parte do capital. Não vá por aí. Até porque agora o senhor até diz que é melhor privatizar da mesma maneira ou mais do que aquilo que era para ser feito em 2016. Portanto, os conselheiros do Dr. António Costa dizem-lhe não faça isso. E ele não faz. E ele não faz. É uma coisa fantástica. Aliás, chegou até a dizer que aquele partido que ele acha que nos cria problemas, que não nos cria problemas nenhuns, é insuflado pela comunicação social. Ora, se fosse eu a dizer uma coisa dessas, que aí ao Carmo e a Trindade. O Dr. António Costa disse isso ontem, não se passa nada. Como dizem os espanhóis, não passa nada. Ele pode dizer essas coisas todas porque os conselheiros de comunicação dizem-lhe para dizer. E depois há alguém que trata de ir de redação em redação, multiplicar, e nas televisões, e em todos aqueles que suportam este estado de coisas, porque querem que tudo fique na mesma. Vivem bem com isto. Há muitos interesses em Portugal que vivem bem com o Partido Socialista que o Dr. António Costa. Ai, não há dúvida. Só que eu quero aqui dizer ao país, aos portugueses e às portuguesas, não se deixem enganar outra vez pelo Dr. António Costa e pelo Partido Socialista. Porque o Dr. António Costa e o Partido Socialista são, em Portugal, dos partidos com condições de liderar governos, são aqueles que estão sempre de braço dado com o extremismo. Quer de esquerda, quer de direita. É conforme dá jeito. Se é preciso sobreviver politicamente, querendo governar depois de perder eleições, ontem na Assembleia, o Presidente da Assembleia da República, num discurso muito curioso, porque foi monotemático, só tinha um tema, era o tempo na política, deixem-nos estar aqui que nós estamos agarrados ao poder até 2026. Era esse o tema. Dizia, é preciso respeitar a vontade do povo. Eu estava ali sentado, eu nem queria acreditar. Como é que é possível? Aquelas pessoas que perderam as eleições em 2015, não foi por pouquinho, foi por muito, que não tinham a vontade do povo para governar, que se foram juntar à extrema-esquerda, que é contra a NATO, que é contra a União Europeia, que é contra o Euro, e parte dela até é pró-Rússia, como é que é possível que esta gente diga que respeita a vontade popular e queira atirar pedras para cima da casa do PSD? Como é que é possível? O Dr. António Costa e o PS, e dentro do PS está o Presidente da Assembleia, porque ele nunca despiu a camisola de membro do PS, de militante do PS, nunca. Falam ao país como se o país não tivesse capacidade de análise, como se os portugueses fossem agora todos uns, enfim, desprovidos. Nós todos percebemos esta habilidade. Eu acho que nós todos percebemos. Os portugueses percebem. Estas pessoas não se enxergam, dizem tudo e o seu contrário, com a mesma cara, com o mesmo sorriso com que apresentam sempre os mesmos PowerPoints. 3 e 4 anos depois, só mudam umas vírgulas e uns pontos finais, o resto é tudo igual. Mas nessa altura, em 2015, não havia problema nenhum. A extrema-esquerda era precisa. Era uma boa muleta. Agora, em 2023, porque aquilo acabou por correr mal, como nós sabemos,
a extrema-esquerda já não está à mão de semear. Então, em quem é que o Dr. António Costa e o PS querem ancorar? Na extrema-direita. E, portanto, defendem a extrema-direita, falam da extrema-direita, falam de coisas que nós não falamos, mas querem que nós falemos. Eu quero aqui dizer uma coisa aos portugueses. Nós, no PSD, nunca governamos, nem vamos governar com o apoio nem da extrema-esquerda, nem da extrema-direita. Aliás, há uma coisa que nós não vamos fazer. Nós não vamos governar nem com o socialismo, nem com o extremismo. Que não haja nenhum equívoco quanto a isso. Nós somos a alternativa ao socialismo e nós somos aqueles que são o porto de abrigo dos que não são extremistas nem radicais. Seja de que lado for. Aqueles que ainda assim, enfim, se vão mexendo porque querem mais clareza, perguntem ao Dr. António Costa se ele é capaz de dizer o que eu digo. Se é capaz de dizer que nunca mais vai governar com extremistas e que nunca o fez. Vão perguntar ao Dr. António Costa se ele é tão claro como eu sou quando digo: se não ganhar as eleições, não serei Primeiro-Ministro. Quem é que é claro em Portugal quanto àquilo que quer para o futuro? Quem é que respeita a vontade do povo português? Francamente, parafraseando alguém, já chega. Já chega dessa brincadeira, Dr. António Costa. Não é pelos seus publicitários lhe dizerem para falar disso que você vai reeditar o ambiente de que se valeu há um ano e tal atrás nas últimas eleições. Porque nem nós, nem o povo português estão distraídos. Nós estamos aqui para o avaliar pelo resultado das suas políticas. Por isso eu comecei por dizer, estamos mais pobres. E estamos mais pobres na sequência de quê? De 8 anos do governo do Partido Socialista. Essa é que é a verdade. Agora o Dr. António Costa e o PS falam cada vez mais do PSD. Bom sinal. Esta semana foi com grande perplexidade que até ouvi da boca do Primeiro-Ministro dizer que o PSD tem uma postura pouco institucional. Parece mentira, mas é verdade. Ele disse isso. Diz que nós temos uma posição pouco institucional. Enfim, olho para trás, fomos causadores de alguma instabilidade, pedimos eleições antecipadas, que eles falam delas todos os dias. Nós não falamos, eles é que falam. Vai-se lá saber porquê. Quando foi preciso, nos grandes momentos, para grandes decisões, nós estivemos disponíveis sempre. Estivemos na questão do aeroporto, na política externa, no apoio à Ucrânia, no apoio a várias posições na União Europeia. Coisas que às vezes não são tão públicas, mas nós estamos a fazer. O PSD é um partido importante no Partido Popular Europeu e eu vou a todos os encontros do Partido Popular Europeu dizer aquilo que interessa ao povo português. Não é público, mas nós estamos a fazê-lo. E o Dr. António Costa, esse sabe. Agora diz que nós somos pouco institucionais. Eu dei comigo a pensar, se calhar institucional era se eu dissesse que havia um partido político de queques, que, como é que ele disse? Que guincham. Isso é que era institucional. Tratar assim um adversário, não é? Se calhar institucional era ser um de vós, um deputado do PSD, um presidente de um governo regional do PSD, um presidente de Câmara, tentar mudar um voo comercial, só para agradar a um responsável político, no caso o Presidente da República, porque, no entender desse responsável, seria aliado do Partido Socialista. Isso é que é institucional para o Dr. António Costa.
Institucional para o Dr. António Costa é um ministro dizer uma coisa, ou uma ministra, e outro ministro dizer a coisa contrária, passado umas horas, sobre o relacionamento institucional entre o Parlamento e o Governo. Institucional é o Governo decidir o que é que manda a uma comissão parlamentar de inquérito, porque se acha no direito de poder circunscrever o objeto dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia da República. Isto é que é institucional para o Dr. António Costa. O Dr. António Costa. E aí estamos mesmo muito distantes. Eu não sou nada institucional como você é. Eu sou o contrário. Eu e o PSD garantimos a correção, a elevação, e a crítica, com certeza, aguerrida. Às vezes até sarcástica, é o que tiver que ser. Somos democratas, exprimimos a nossa opinião e representamos uma fatia grande dos eleitores portugueses. Mas fazemos-lo com urbanidade. Nunca maltratámos ninguém. Nunca tratámos assuntos de Estado com a ligeireza, a leviandade, a falta de autoridade que cabe a um membro do Governo. Essa coleção é uma coleção totalmente preenchida pelos membros do Governo que o Sr. Dr. António Costa lidera. Portanto, caras e caros amigos, nós continuaremos a fazer aquilo que nos compete. Escrutinar o Governo, fiscalizar o Governo, percorrer o país. O programa Sentir Portugal está a ser uma coisa de facto excepcional. Tão excepcional que até o Governo já tem um parecido. É importante estar junto das pessoas, andar na rua. Umas vezes estar olhos nos olhos com elas, outras vezes estar no recato com algumas pessoas que precisam desse recato para tratarem dos assuntos mais importantes do Estado. É verdade, nós fazemos isso tudo. E vamos continuar a fazer. E vamos continuar a ser proativos, porque nós não somos apenas aqueles partidos que berram e que protestam e que fazem umas coisas mais ou menos engraçadas. Esses partidos têm um aliado, que é natural, que é o Dr. António Costa e o Partido Socialista, que gosta deles, como já expliquei há pouco, umas vezes para sobreviver, outras vezes para tentar reerguer-se. Nós não fazemos isso. Nós temos feito política de forma séria e de forma consistente. Nós apresentámos um programa de emergência social quando o Governo estava a menosprezar os efeitos do processo de inflação. Nós apresentámos as nossas prioridades para o orçamento do Estado, onde havia medidas como a baixa dos impostos sobre o rendimento do trabalho, a baixa do IRS da classe média, como uma taxa limite para os jovens até aos 35 anos, para os fixar, para lhes dar condições de vida para eles poderem não só ficar cá, terem mais poder de compra e poderem constituir família e ter filhos. Nós apresentámos um projeto de revisão constitucional que não se quis meter com aquelas teimosias que os partidos da esquerda e o Partido Socialista têm sobre os anacronismos do texto. Já nem vamos por aí. Havia tanta coisa para cortar lá, mas nós passámos por cima disso e apresentámos só um projeto com aquilo que é o essencial das garantias que a lei fundamental tem de dar aos cidadãos para o exercício dos seus direitos, das suas liberdades, para que o Estado possa cumprir a sua missão de serviço público em várias áreas. Nós apresentámos um pacote de medidas na educação, precisamente para valorizar os professores, precisamente para recuperar as aprendizagens, precisamente para aumentar a exigência e a qualidade do ensino. Nós apresentámos uma estratégia nacional para atrair, acolher e integrar imigrantes, com regulação, porque é isso que serve o interesse do país e é isso que serve os direitos das pessoas e a dignidade das pessoas que nós atraímos para cá. Nós apresentámos um pacote legislativo na área da habitação que eu sei que sou suspeito e posso até ser imodesto, mas como toda a gente diz, dá 10-0 ao pacote do Governo. Fomos nós que apresentámos, na oposição. Eu já tenho dito, se nós fazemos isto na oposição, e só cá estamos há 8 meses, ele está há 8 anos, imaginem o quanto nós podemos e vamos fazer nas próximas décadas em Portugal.
E é para isso... E é para isso que eu quero, mais uma vez, dar aqui nota da minha gratidão a todo o vosso trabalho, que é muito, espalhado nas várias formas de intervenção que nós temos, e quero também pedir que não esmoreçam, pelo contrário, todos os indicadores estão no sentido de que nós estamos na linha correta. Por isso eles andam tão nervosos, tão cheios de medo, tão desesperados. Para eles o poder era eterno. Para eles, bom era que o país ficasse socialista por 40 ou 50 anos, porque então eles tomavam conta daquilo que falta, também já era pouco, mas tomavam conta e passavam de geração em geração. Mas eles sentem que as coisas estão a mudar, e nós também sentimos. Com espírito de missão e com sentido de responsabilidade. Com a noção de que Portugal é capaz de fazer muito mais do que aquilo que tem feito. Que os poderes públicos podem servir a comunidade muito mais do que aquilo que têm servido. E nós temos um plano para Portugal que vamos apresentando e que vamos naturalmente apresentar de forma mais enfática quando chegar o período eleitoral. E nós estamos aqui para merecer ter o maior número de votos e de mandatos no Parlamento, que há de ser maioritário. E há de ser de molde a dar condições ao nosso governo de transformar o país. Nós não queremos ir para o governo para sobreviver politicamente. Nós não queremos ir para o governo para usufruir as benesses do poder. Nós não queremos ir para o governo para proteger nenhum interesse que não seja o interesse público. Nós queremos ir para o governo para garantir o futuro das futuras gerações, daqueles que virão a seguir a nós. E é para esse PSD que o país está a olhar, é para esse PSD que o Partido Socialista e o Dr. António Costa também olham, e é por isso que o Partido Socialista e o Dr. António Costa estão tão receosos desta grande força que é o Partido Social Democrata.